Olá, você que está nos vendo agora. Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos trabalhar sobre o tema avanços tecnológicos. Nós vamos fazer uma breve contextualização, falar um pouquinho sobre a tecnologia em si e também verificarmos as suas potencialidades, bem como as suas particularidades para o mundo que nós vivemos hoje. Bom, então como vocês podem ver, a tecnologia ela surge de uma necessidade da sociedade, da relação do humano com o mundo e com aqueles que o habitam. Vocês podem ver nessa imagem, por exemplo, em que há uma lâmpada sendo segurada e ao fundo o pôr do sol. Essa imagem não é à toa que nós escolhemos. Ela retrata justamente essa relação do homem com o mundo e também das suas necessidades. A partir então das suas necessidades, o homem vem buscando formas da ciência e da tecnologia para que a sua vida seja mais fácil ou para que ele consiga algumas coisas. É possível ver isso muito mais fácil na área da saúde. Na área da saúde nós temos inúmeras pesquisas que vão trazer medicamentos novos, técnicas novas, aparelhos novos da fisioterapia, por exemplo, e que fazem com que os habitats desses profissionais, né, os meios de trabalho desses profissionais sejam mais fáceis ou mais adequados e beneficiem uma parte da população. Então, nesse sentido, a tecnologia, através da ciência, ela vem auxiliar esse avanço, porém com algumas questões que nós vamos colocar durante o vídeo. Bom, tecnologia e ciência. Ela é o resultado de um conhecimento estruturado por meio das ciências que as compõem, né? E ela se compõe pela pesquisa, que por sua vez possuem metodologia própria. Ou seja, a ciência, o avanço tecnológico, ele surge através das pesquisas científicas e através da ciência. Há também o avanço tecnológico por demanda de mercado. Então, se a gente for pensar no celular, o celular, a cada mês praticamente nós temos celulares novos. Cada celular trazendo um benefício, trazendo uma câmera um pouquinho diferente ou um recurso diferente para a utilização desse usuário. Obviamente que muitas dessas demandas trazidas não são demandas da ciência, não são demandas muitas vezes da população em si, mas uma demanda econômica, uma demanda que vai vir do mercado para que esses celulares sejam vendidos cada vez mais rápido e numa quantidade maior. Por isso, nesse sentido, nós não podemos falar sempre que o avanço tecnológico é trazido somente pela ciência ou por um benefício da sociedade, como ocorre em outros casos. Há também uma demanda de mercado, que nós não podemos nos furtar a atenção, né? Os celulares, por exemplo, como falávamos, existe um conceito, inclusive, de obsolescência programada, que é o aparelho se torna obsoleto num determinado período, justamente porque ele não corresponde mais às necessidades que o ser humano julga, né, e através também de campanhas de marketing, enfim. Então, em determinado momento, eu acho que o meu celular ele não é mais tão bom quanto ele foi, às vezes, há um mês atrás, porque já surgiu um outro com uma nova tecnologia, com uma câmera um pouquinho melhor, e aí eu passo a não perceber necessariamente quais foram realmente os avanços que a tecnologia desse novo celular trouxe. E aí, por conta disso, eu acabo, obviamente, incorporando isso na minha vida e aumentando o consumo, que é uma das questões que a tecnologia tem uma marca, né? Então, hoje nós temos o lixo eletrônico, como nós fazemos, por exemplo, para jogar fora computadores e aparelhos celulares, bateria, a gente, logicamente, tem um destino mais correto, mas são poucos os locais, inclusive, que têm pontos de coleta de lixo eletrônico, sendo que há muitos metais, há muita mistura de metais nesses materiais. Então é um ponto que a gente precisa se ater. Mas voltando para a área da ciência,
quando nós vamos fazer, seja a de mercado, mas a ciência, existe uma metodologia, existe uma forma de se pesquisar para que consigamos trabalhar a tecnologia, tá? Nesse sentido, a metodologia e a ciência vêm nos trazer formas de trabalho, formas de estudar determinados fatos, determinadas ocorrências, para que nós, como seres humanos, possamos, a partir de estatística, de alguns dados, trabalhar nessas informações. Então vamos ver mais um pouquinho. A ciência busca a compreensão do mundo por meio de métodos, verificando o fato, a recorrência, estudando e aprofundando esse estudo, né, através da análise e a construção teórica e validação científica. Esse slide, na verdade, é uma pincelada bem de leve sobre o conhecimento científico, que vai, muitas das vezes, trabalhar com essas fases, não necessariamente somente essas, né? Na verdade, muito mais complexo que isso, mas que a gente possa entender a seguinte questão. Como é que eu chego, por exemplo, no avanço de um aparelho para que eu possa ter uma gravação em áudio melhor? Eu vou estudar aquilo, eu vou verificar aquele fato. O que de fato eu preciso melhorar? Quais são as peculiaridades, as particularidades daquele fato? Ele é relevante para a sociedade como um todo? Qual a sua relevância? E aí até uma questão interessante da gente pensar, se a gente for pensar na área biológica, há doenças que um determinado grupo, um grupo às vezes muito pequeno, tem. E aí se nós formos analisar a relevância, tendo como princípio a quantidade, dificilmente a gente teria um estudo sobre essas doenças, o que é triste e em alguns casos ocorre. Então, se a gente for pensar a relevância somente pela quantidade, ou seja, quantas pessoas são afetadas por essa questão, nós vamos incorrer muitas das vezes em um não estudo, em não avanço através da ciência, né, por meio da ciência e também da tecnologia. Então, verificando o fato, eu preciso estudá-lo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ver as suas recorrências, quantas vezes ele ocorre, de que forma ocorre, para que eu consiga entender de forma mais globalizada esse problema que eu estou tendo. É um problema que eu preciso resolver. Aí eu vou me aprofundar nesse problema, vou buscar referencial teórico, né? A ciência e a tecnologia, elas não partem do zero. Ninguém tem uma ideia e pensa, hoje eu vou desenvolver uma teoria. Não é assim que funciona. Eu vou estudar, dentro dos fatos, dentro daquilo que eu quero estudar, quem são as pessoas que me antecedem? Quem são as pessoas que estão pesquisando isso hoje e pesquisaram isso no passado? A partir disso, eu vou continuar essas pesquisas em institutos, em órgãos, como a gente vai ver. E aí, para que isso ocorra de fato, eu não faço isso isoladamente. Então, no slide, a gente coloca ali no terceiro tópico a construção teórica e validação científica. Por quê? Porque dentro da ciência, nós temos aquilo que nós chamamos da validação dos pares. Quando uma pessoa constrói uma teoria, ou ela constrói um novo saber científico, ou ela constrói uma nova forma de fazer as coisas, ou aprimora algo pré-existente, ela é validada pelas pessoas que fazem parte da academia também, ou desse problema, né? Então, digamos que eu vou estudar alguma questão ligada à célula. E existe no mundo e no Brasil 300 pessoas que estudam isso. E aí é que vem associações, congressos, seminários, em que eu vou apresentar essas minhas questões para que essas pessoas possam questionar, refletir e verificar, a partir de pesquisas, de metodologias, qual a relevância que isso tem para a sociedade, mas também
o quanto que a metodologia que eu utilizei, que a forma com que eu fiz para pesquisar, realmente traz um resultado, realmente vai me indicar alguma forma diferente de entendimento ou de conhecimento. Bom, as ciências. A definição de áreas e campos de pesquisa e atuação as quais possuem regulamentação externa e interna. Então, para a gente produzir ciência, nós temos algumas regulamentações que fazem parte dessa construção do conhecimento científico. Então, externamente, nós temos leis, órgãos, conselhos, associações, uma delas a ABNT. Internamente, nós temos as academias, os centros de pesquisa e os nossos pares que vão fazer essa validação, como eu falei para vocês. Quando a gente pensa nessa questão externa e interna, nós primeiro, né, nós temos uma lei que rege, uma Constituição, em que qualquer tipo de pesquisa que eu for fazer, eu não posso ferir as leis do meu país. E algumas pesquisas são internacionais. Então, há essas leis, há órgãos que estudam determinadas pesquisas e determinados avanços, conselhos, nós temos, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina e outros conselhos regionais que vão regulamentar a profissão e muitas das vezes regulamentar as pesquisas desta área. E nós temos associações também. Então, há sempre um conjunto de pessoas, e é isso que é importante, né? A pesquisa, a tecnologia não é feita sozinha. Não é uma pessoa que teve uma ideia e simplesmente vai desenvolver alguma coisa. Ela é feita a partir de um grupo de pessoas com interesse comum, pode não ser igual, mas um interesse comum, que decide pesquisar determinadas áreas e aí, por conta disso, se submete a esses grupos para que validem ou não esses conhecimentos. Isso já pensando externamente. Se nós formos pensarmos nas instituições, nas academias, né, nas faculdades, universidades, há também internamente aquilo que nós chamamos do orientador, dos professores que vão trabalhar conosco, esse saber científico, que não é o senso comum, é um saber científico, ou seja, ele é permeado por uma série de rigorosidades e de regras, muitas das vezes, normas, para que ele realmente seja validado. E ele é validado, como nós falamos, muitas das vezes pelos pares. Então, o avanço tecnológico, para nós, ele traz uma certa questão da ciência, da inovação, e aí, muitas das vezes, a inovação, ela, dependendo do caso, nós não temos muito o que comparar. Há avanços e há ideias que não existem particularidades ou similaridades com outras. Mas nós precisamos buscar apoio dos nossos pares para que a gente consiga verdadeiramente desenvolver isso. Continuando um pouquinho, a gente tem aí, quem financia as ciências? Não são único exclusivamente essas questões que estão colocadas no slide, porém há alguns órgãos e agências de fomento à pesquisa nacionais, nós colocamos aí, de iniciativas públicas e privadas, que vão literalmente financiar as ciências para que elas possam efetivamente ocorrer. Então, nesse sentido, nós temos, por exemplo, a CAPES, o CNPq, o INEP, o FINEP, que são órgãos federais que vão nos dar o quê? Por meio de projetos, por meio de formas de estabelecer essas pesquisas, nós fazemos esses projetos, muitas vezes ligados a professores doutores, que já têm, ou seja, essa regulamentação, não é bem a palavra, mas que já tem essa autorização dos pares, ou seja, da comunidade científica para desenvolver uma pesquisa, né? Porque a pessoa se aprofundou, então ela é um doutor naquela área ou uma doutora naquela área. E aí nós vamos ter os financiamentos, ou seja, os projetos que são, a partir das suas justificativas, dos seus objetivos e das suas problemáticas, são financiados para que ocorram. Então, há um interesse dos setores públicos para que essas pesquisas se desenvolvam. Estadual, nós colocamos aí a FAPESP, a FAPESC, mas há outras também
que vão trabalhar fundos de investimentos para a questão científica em que nós vamos trabalhar com projetos. E os projetos, obviamente, precisam depois de relatório. Há necessidade de eu justificar esse investimento. Eu preciso saber aquilo que me foi destinado, para que eu utilizei, seja para participação em congresso, seja para experimentação, laboratório, enfim. Mas eu preciso justificar essa verba que eu utilizei e, principalmente, qual é a relevância e o meu devolver para a sociedade, né? Ou seja, como eu devolvo para a sociedade essa pesquisa para que ela realmente possa ter um investimento sendo público, esse conhecimento também é público, porque foi financiado pelo governo. Há ainda instituições privadas, né? Iniciativas privadas de bancos, grandes empresas, que muitas das vezes têm interesses particulares. Então, a indústria farmacêutica, nós sabemos que tem alguns interesses muito particulares na produção de determinados medicamentos. Há toda uma questão ética a ser questionada, a ser discutida para esse conceito. Porém, nós sabemos que existe. Então, há profissionais hoje que trabalham nessas indústrias, na indústria siderúrgica, enfim, para rever isso, para, a partir de alguns conceitos e da comunidade científica, ou seja, do conhecimento acadêmico, produzir pesquisas para a iniciativa privada que muitas vezes vai gerar o lucro para essas empresas. Tá bom? Bom, uma das coisas que é bem interessante e a gente gosta de falar é do PIBIC para o ensino médio. Os objetivos do PIBIC para o ensino médio estão aí: fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos e desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e tecnológica dos estudantes. E aí, nesse sentido, é bem interessante que haja essa iniciativa pública, essa iniciativa pública para a construção do conhecimento científico desde o ensino médio. Para quem tiver interesse, pode procurar no Google PIBIC Ensino Médio, vocês vão ser direcionados à página e aí vocês vão ver lá as regulamentações. Agora, o que é interessante da gente ver? A construção desse conhecimento científico, e quando a gente fala de avanço tecnológico, eu não posso pensar só no avanço tecnológico a partir de uma situação da academia. Tem muita gente tendo ideia, tem muita gente pensando recursos novos, novas formas de conhecimento, novas formas de produzir esse conhecimento, de democratizá-lo, de disseminá-lo, seja pela tecnologia que nós conhecemos, que é a internet, o computador, que trazem com certeza muitos avanços, né? Então, antigamente era impensável a gente pensar, aliás, se era impensável, a gente pensar. Mas a gente não tinha como possibilidade que eu faria um vídeo no celular, muitas das vezes com uma pessoa conhecida ou que vai trazer para nós um conhecimento mais elaborado e que eu tive a possibilidade de conhecer num congresso ou numa palestra, ou até mesmo num lugar que eu não esperava, numa feira de livros, enfim. E hoje nós temos a possibilidade de, por meio de um celular, gravar um vídeo, gravar um áudio, disponibilizar isso na internet. Que avanço é esse, que tecnologia é essa, que nos permite construirmos saberes, construirmos conhecimentos e, muitas das vezes, colocar essas informações de uma forma que não tem custo, por exemplo, né? E aí é interessante a gente verificar essas possibilidades não só pela disponibilização, mas principalmente por podermos encontrar pessoas que estão pensando, que estão preocupados com as mesmas questões que nós estamos hoje. Então, quando a gente pensa nos satélites que existem hoje, que permitem formas de comunicação, as grandes redes sociais, os big datas que nós falamos, que armazenam inúmeros dados, a web semântica, a web 3.0, que vai trabalhar com esses dados, e ela é chamada de web semântica, porque ela vai ler
não vou dizer literalmente, porque há uma programação, há uma lógica por trás disso, mas que vai ler esses dados e me entregar um dado muito mais aproximado àquilo que eu estou pesquisando. Há alguns anos atrás era meio difícil de você acreditar que a pesquisa que você fazia no Google traria uma questão tão direcionada para aquilo que você está pesquisando, ou para aquilo que você está procurando. Hoje, embora haja toda uma discussão, através das pesquisas que você faz, é possível verificar qual é o seu interesse. Né? A partir dos sites que você entra, é possível verificar qual é o seu interesse. E aí eu consigo também encontrar pessoas que têm os mesmos interesses que os meus. Hoje eu consigo encontrar, por exemplo, se eu quero trabalhar mobilidade urbana, se eu quero descobrir quais são as cidades brasileiras que têm trabalhado mobilidade urbana, por poucos cliques, Google, Facebook, eu consigo encontrar essas pessoas, trocar mensagem, combinar por Skype ou pelo Facebook ou por outro meio, uma conversa online, posso trocar ideias e muitas das vezes fazer projeto junto. Então, são muitos os avanços porque a sociedade tem passado e há uma questão que nós temos que colocar, sempre, nem sermos contrários, nem sermos positivistas demais e sermos iludidos por algumas questões que a tecnologia nos coloca, que é lógico, nos envolve. A partir do momento que você tem um celular que ele não faz uma série de coisas e você troca por um celular que faz tudo até ligar, você começa a trabalhar muito mais com esse celular, a ficar direto com esse celular. Então também não é por aí. Nós precisamos saber o que é real, o que é tecnológico, quais são os benefícios que a tecnologia pode nos dar, mas ter clareza também de que o que eu posso fazer com essa tecnologia, o que vai nos trazer de benefício. Bom, continuando aqui, a construção de saberes, nós temos então um saber prático, o saber teórico, e aí a pergunta, né, será que é possível separar um saber prático e um saber teórico? É uma pergunta que a academia sempre vai fazer. Há aqueles que são práticos demais e que não querem pensar na teoria, ou seja, que existe uma pesquisa, uma teoria que vai balizar aquele conteúdo, e há aqueles que são extremamente teóricos e que não veem uma perspectiva prática dessa teoria. Há ainda os que se debruçam somente pela teoria na busca de compreensão da nossa sociedade. Está errado? Não está errado. Mas nós precisamos saber que dentro da construção de um saber e do avanço tecnológico, eu não posso ficar só com a parte prática, como a gente falou do celular, né? Então eu acho que agora está tudo ótimo que eu já estou com o celular. Mas também não posso ficar só teorizando. Ah, mas será que é bom? Será que não é bom? E eu vou pesquisar, ou seja, eu preciso pensar numa perspectiva em dizer e vivenciar essa tecnologia para que eu tenha realmente uma opinião, uma crítica, uma reflexão. É esse o convite, na verdade, com o slide sobre construção de saberes. E além disso, quando nós vamos trabalhar com os recursos tecnológicos, logicamente nós temos esses aspectos, que são os econômicos, os científicos, os sociais, os educacionais, que são, na verdade, aspectos que estão extremamente ligados à tecnologia, à forma com que ela é feita, né, e por que campos ela passa. Que é isso que mais ou menos a gente está conversando agora. Eu preciso pensar qual é a relevância de algumas pesquisas, eu preciso pensar se vai fazer bem também para a sociedade. Eu tenho um olho biônico, a possibilidade de um olho biônico. Uma vez eu estava vendo um documentário sobre a possibilidade de se ter um olho biônico para as pessoas que perderam a visão ou usam olhos de vidro. E uma questão que estava colocada será que quando eu colocar esse olho biônico como possibilidade não apenas de saúde, mas de aquisição, digamos que eu vou vender essa tecnologia, já havia, na verdade, no caso, pessoas interessadas em trocar o seu olho por um olho biônico simplesmente porque ele vai dar um zoom maior, ele tinha possibilidade de tirar foto, enfim, ele tinha uma série de questões. Mas até onde isso é interessante? É isso que aqueles órgãos, as leis vão nos trazer, mas principalmente a sociedade precisa saber, precisa estar falando sobre isso para que verdadeiramente possa entender.
E aí, como nós colocamos aí, tem vários aspectos que são importantes e que passam por essas questões e nós não podemos nos furtar a isso. A tecnologia digital, então, para a gente ilustrar um pouco melhor, nós temos a possibilidade hoje de cursos abertos e gratuitos. Antigamente a gente não pensava na possibilidade de ter conteúdos e aulas disponíveis, por exemplo, de uma faculdade como a Harvard, que é uma faculdade extremamente conhecida no mundo inteiro. Hoje é possível. O que nós estamos fazendo com isso e o que tem de positivo e negativo nisso, somos nós que temos que discutir. Nós estamos numa sociedade que carece de pessoas que reflitam criticamente, que tenham algo a dizer a partir da teoria também, que dialoguem com essa teoria, mas que dialoguem com seus pares, mas não só isso, que possam dizer, que possam promover encontros onde as pessoas vão, a partir do olhar do outro, a partir da percepção do outro também, pensar que tipo de sociedade nós estamos vivendo e que tecnologia é essa. Então nós temos também recursos educacionais abertos, onde a gente vai discutir também a questão da propriedade intelectual, as interações mediadas por computador, redes sociais, MOOCs e outras formas. Aí nós temos vendo o diagrama de Baran, Paul Baran, em que ele vai trabalhar as formas de redes. Esse diagrama é muito conhecido em várias áreas de conhecimento. Isso é trabalhado, em que a gente tem, se a gente for prestar atenção, um conhecimento muito mais centralizado à esquerda, em que a gente vai trabalhar formas de governo, por exemplo, que são extremamente hierarquizadas, em que uma pessoa vai... Obrigado pela ajuda. Em que uma pessoa vai centralizar ou o poder ou a informação e vai distribuir essa informação, esse poder, enfim, para as outras pessoas. Então, ou seja, uma forma centralizada. Eu tenho uma forma descentralizada, mas que, veja, eu tenho nodos nessa rede que são, vamos dizer assim, os principais. E eu tenho hoje o que a gente tem visto e vivido, obviamente, que com todas as ressalvas, porque ainda nós não estamos vivendo esse tipo de rede, que é essa rede distribuída. Ou seja, não tem hierarquia. Todos podem dizer, todos podem dialogar. E aí que vem uma questão interessante. Hoje, há a possibilidade, em alguns casos, de você ter uma criança, um jovem, dialogando com um professor universitário, através das redes sociais, através de e-mail, através de outras formas de comunicação, através de um tweet. E essas pessoas estão construindo coisas, estão pensando, estão refletindo, muitas das vezes, sobre a sua realidade. E aí eu vou trazer para vocês uma questão. Não adianta eu pensar num avanço tecnológico se isso não vai contribuir para a minha realidade. Onde eu estou, o local que eu moro, o que carece? O que eu posso avançar tecnologicamente dentro da ciência? É uma questão que a gente precisa refletir, porque a gente precisa também dessa atuação local. Algumas vezes, nós acabamos nos formando e indo bem longe da onde a gente está. E vai contribuir com outras pessoas, e não com aquelas que estão próximas de nós. É uma questão para pensarmos. Para quem nós estamos contribuindo e o que nós estamos devolvendo a partir das possibilidades que nós tivemos de estudar, pesquisar. Para a gente finalizar, é um pouco do que a gente estava falando, é essa comunicação facilitada, que a fluidez na comunicação, né, a favor da produção de conhecimento, e aí a produção não no sentido fabril, não é uma produção em larga escala, mas exige-se o seu tempo, o seu momento, as suas formas de pesquisar, de pensar. E aí, como nós falamos dessas crianças e desses jovens, o diálogo entre pesquisadores do mundo todo e diálogo entre pessoas que muitas vezes não são pesquisadores, mas que pensam na possibilidade de se tornar pesquisadores, de contribuir com a sociedade por meio dessa interação
e pela perspectiva e pela possibilidade que tem de diálogo entre diferentes pessoas que vão realmente contribuir para que o mundo como um todo possa ter inúmeros benefícios. Existem muitos pesquisadores por aí e no YouTube a gente encontra muitos vídeos legais, tem muito vídeo que eu diria que não é bom, mas também tem muitos vídeos legais de jovens pesquisadores, de pesquisadores sêniores que estão trazendo, às vezes no final da sua vida acadêmica, novas contribuições, novas formas de pensar o mundo e que com certeza nós precisamos nos nutrir. E é a partir desses avanços tecnológicos que a sociedade também nos permitiu, pelas redes sociais, por outras formas de comunicação e de visualização e de encontro a esse conhecimento, na verdade a informação e o conhecimento que nós produzimos a partir dessas informações, que fazem com que a gente possa cada vez mais pensar na possibilidade de uma evolução humana no sentido de nós pensarmos não só a tecnologia, mas pensarmos o sentido humano de estarmos onde estamos e de produzirmos o que vamos produzir e com certeza continuaremos produzindo. Era isso que nós tínhamos para falar sobre avanços tecnológicos e então até a próxima.